Bom, vamos lá. Vamos falar sobre neurologia. Bom, eu vou tentar montar a aula com esses três pontos básicos, que seriam as bases neurológicas, onde a gente vai fazer um apanhado geral sobre as patologias neurológicas e basicamente sobre a neuroanatomia e a neurofisiologia, e logo a seguir falar sobre o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Então vamos começar então com as bases neurológicas e basicamente o que eu disse anteriormente relacionado à anatomia e neurofisiologia. Então, do ponto de vista de base neurológica, vamos dividir as bases neurológicas em sistema motor, sistema sensitivo, o córtex cerebral e a vascularização. Então, começando pelo sistema motor, o que a gente tem de mais importante a falar? A gente tem que falar dos neurônios que fazem parte do sistema motor, do sistema piramidal. Então, nós temos aí, muito bem representados, o corpo do primeiro neurônio motor e o seu axônio descendo através da medula, já cruzando ali no bulbo, como a gente vê, para o lado oposto. Em seguida, esse primeiro neurônio motor e o seu axônio fazem aqui uma sinapse ligando ao segundo neurônio motor. Então, portanto, fica muito claro que toda a informação cerebral ela se origina na córtex e cruza contralateralmente, caindo até a medula espinhal, fazendo a ligação com o segundo neurônio motor, que já está do outro lado da medula. E aí, desse segundo neurônio motor, vai até a ação muscular. Muito bem. E o que a gente tem a mais a falar sobre o sistema motor e o sistema propriamente dito piramidal? Ou seja, você está diante do trato piramidal. Então, basicamente, o trato piramidal, como a gente falou, o primeiro neurônio, o trato piramidal, ele compõe ainda essa comunicação na medula espinhal, englobando o primeiro e o segundo neurônio motor. O sistema extrapiramidal basicamente nos ajuda no automatismo e o melhor exemplo do sistema extrapiramidal é o ato, talvez, de dirigir. Então, o ato de dirigir, você tem uma parte que está gravada, que está automática, ou seja, no primeiro momento, você usa toda a sua razão para conseguir fazer a ação motora de dirigir, apertar a embreagem, colocar a primeira marcha, fazer o debreio, indo acelerando, soltando a marcha. Ao longo do tempo, e fazendo as trocas sucessivas, claro, das marchas. Ao longo do tempo, parece que há uma parte, que exatamente esse sistema extrapiramidal, que nos dá esse automatismo, então você praticamente faz isso sem perceber. Você muitas vezes não se dá conta nem exatamente das ações todas que você fez do trajeto do local onde você saiu até o local onde você deseja chegar. Então, essa é a parte do sistema piramidal que faz toda a função automática. Temos ainda, então, em conjunto com o sistema motor, o cerebelo. O que o cerebelo faz? O cerebelo faz o ajuste fino. Então, por exemplo, toda a movimentação que eu estou fazendo aqui, relacionada ao equilíbrio, com informações dos núcleos vestibulares, e essa informação da posição do corpo espacialmente, toda a contração que eu estou fazendo aqui nesse momento, para colocar meu corpo sem perder meu equilíbrio e fazendo esse ajuste fino da movimentação, percebendo a propriocepção e fazendo a movimentação voluntária, sem perder a noção de qual o caminho que eu estou fazendo, esse ajuste fino é feito pelo cerebelo, fazendo mecanismos inibitórios nesse conjunto da ação motora que começa na córtex cerebral, onde está instalado esse neurônio motor. E nós vamos ver aí daqui a pouco, mais à frente, a posição desses neurônios conforme o movimento, conforme o membro e etc. e tal. Então vamos continuar aqui a falar do primeiro neurônio motor do sistema piramidal. Então o que a gente tem basicamente? A gente tem lá no córtex cerebral é como se fosse ali representado, nós vamos falar mais à frente, como se fosse uma distribuição de todas as posições do organismo, todas as posições motoras do corpo, desde a perna, tronco, membros superiores, face, representadas ali nos neurônios que fazem essa movimentação. Então, falando do primeiro neurônio motor, ele começa na córtex cerebral, desce caminhando pela parte mais medial do encéfalo, cruzando numa região que a gente chama de cápsula interna, que nós vamos já mais à frente falar da importância dela e dizer quais são as relações com as patologias e a gravidade de qualquer patologia nessa região. Esse trato, então, piramidal, ele desce acompanhando o tronco encefálico e vai fazer aqui embaixo, no bulbo,
a decussação, ou seja, a troca de lado. Ele vai fazer esse cruzamento trocando de lado. Então está aí descrita a cápsula interna, onde os neurônios de ambos os lados, ambos os hemisférios cerebrais, ainda que o hemisfério dominante ou não, levam a informação para a periferia. Não esquecendo que há aqui, então, um cruzamento no bulbo aí sinalizado. Cruza para o outro lado. Então, toda lesão cerebral que aconteça no hemisfério, por exemplo, esquerdo, nós vamos ter um acometimento do lado direito do corpo. Então, as lesões que acometem o lado esquerdo do cérebro, nós vamos ter lesão motora do lado direito do corpo. Bom, muito bem. Então, vamos continuar falando aí do primeiro neurônio motor. Então, está aí mostrando claramente o efeito do sintoma contralateral, já que você tem os neurônios do lado direito, ou melhor, do lado esquerdo, dando, então, efeito motor contralateral. Bom, aí toda vez que você tiver uma lesão do primeiro neurônio motor, a gente está falando agora do axônio, na posição abaixo do bulbo, ou seja, onde começa a medula, as lesões medulares, você vai ter a lesão do mesmo lado, ipsilateral. Então, toda lesão que acontece no córtex, você tem acometimento contralateral. E as lesões que acontecem na medula, você tem, então, o acometimento ipsilateral. Você tem um acometimento do mesmo lado. E como é que é, então, a síndrome piramidal? Vamos falar, então, da síndrome piramidal. A síndrome piramidal é basicamente a lesão do primeiro neurônio motor. O primeiro neurônio motor, ele vai controlar lá embaixo o segundo neurônio, que funciona em arco reflexo. Então, se você tem, por exemplo, uma situação onde você não apresenta o primeiro neurônio motor, que você tem uma lesão do primeiro neurônio motor, você tem como se tivesse o segundo neurônio praticamente liberado para o arco reflexo. Então está aí a demonstração clara. Você tem a via sensitiva e você tem a via motora chegando até o músculo. Se você não tem a ação do primeiro neurônio, que cai ali e faz a sinapse com o segundo neurônio motor, você deixa esse sistema aqui em looping, esse sistema circular que nós estamos vendo aqui, praticamente sozinho. Então você tem uma tentativa desse segundo neurônio motor de manter a contração, a contração muscular. Então você tem, na realidade, muitas vezes, quando você tem lesão no córtex cerebral, causado por um AVE, por um trauma, enfim, que esse primeiro neurônio para de funcionar, ou mesmo uma lesão na medula espinhal, acima dessa posição do segundo neurônio motor, esse arco aí que faz essa situação de reflexia, ele fica liberado, mantendo então uma paralisia espástica, o que você vê muitas vezes o doente apresentando aquela contratura espástica. E o que a gente tem mais além disso? A gente tem hiperreflexia. Por quê? Porque a gente deixa esse sistema de reflexos liberados. Então, se você fizer o reflexo patelar, você vai ter uma hiperextensão exagerada desse reflexo. Ou seja, você tem esse reflexo absolutamente solto, absolutamente livre, é absolutamente exacerbado. Você pode até ter sucedâneos desses reflexos. O próprio patelar, você pode ter outras áreas sensíveis ao choque do martelinho neurológico. Então, você tem basicamente, quando você tem uma lesão no primeiro neurônio, uma plegia ou paresia espástica, uma hiperreflexia e alguns sinais clássicos de reflexos, como a gente já conhece muito bem, o sinal de Babinski. O que você teria quando você tem o comando com o primeiro neurônio motor íntegro? Você tem, quando você faz a passagem de qualquer instrumento neurológico para o exame neurológico na planta do pé, na região plantar, você faz aquele movimento circular na região plantar, você apresenta um sinal em flexão. Isso é normal com o neurônio funcionando. Quando você não tem o primeiro neurônio motor funcionando, você tem o sinal de Babinski, que é exatamente a extensão, basicamente, dos dedos e principalmente do hálux. Então, os famosos chamado sinal de Babinski. Muito bem, essa é a base clássica, da síndrome piramidal, ou seja, paresia ou plegia espásticas, hiperreflexia, como eu já exemplifiquei no reflexo patelar, ou até mesmo no reflexo no sinal de Babinski, com um excesso de resposta daquele arco ali de neurônio sensitivo e neurônio motor liberado, segundo neurônio motor liberado, sem ação direta do primeiro neurônio motor.
Bom, muito bem. Caminhando, então, vamos falar do segundo neurônio motor. Aí a gente já está, claro, na medula, falando desse ponto onde há esse arco reflexo. Se a gente não tem o segundo neurônio motor, o que acontece? Você basicamente não tem aquela ativação reflexa. Você não tem aquela ativação reflexa do sensitivo com o motor. Ou seja, você pode até ter o primeiro íntegro, mas o estímulo não chega. E você não tem o estímulo local desse arco reflexo. Então, o que costuma acontecer na síndrome do segundo neurônio motor? Você tem o segundo neurônio motor lesado, ou seja, da medula, pode começar na lesão no corpo do próprio segundo neurônio motor, ou até uma lesão da raiz até a musculatura, no local onde ele está na placa, e aí esse neurônio não funciona, e aí você tem habitualmente uma paralisia ou uma plesia flácida. Por quê? Porque você não tem aquela ação do segundo neurônio motor, e o primeiro neurônio motor pouco influencia, porque a fase final, que é o segundo neurônio, você não consegue atingir a placa motora e fazer ação na musculatura. Você apresenta, então, uma atrofia muscular, porque você não tem esse arco reflexo mantido, e você apresenta ainda miofasciculações, mais uma tentativa da sua musculatura sem controle de manter o movimento, ou seja, você não tem um controle na placa, e aí a sua musculatura tende a miofascicular. Bom, muito bem, o que seria o normal? Então, aí o arco, só para a gente relembrar. Bom, vamos falar então agora do sistema sensitivo. Do ponto de vista sensitivo, nós não temos mais apenas 2 neurônios. Nós passamos a ter 3 neurônios sensitivos. E onde é que estão eles? Então, nós estamos agora fazendo o caminho inverso. Nós estamos na periferia, tendo a sensação tátil, térmica ou dolorosa, levando essa informação ao sistema nervoso central. E como é que isso acontece? O primeiro neurônio sensitivo, ele já cruza também para o outro lado. Ou seja, quando você tem qualquer lesão neurológica na medula ou no sistema nervoso central, o que vai acontecer? Você vai ter a anestesia contralateral também, do mesmo jeito que a lesão piramidal, que também acontece de forma contralateral no sistema piramidal. Então, no sistema sensitivo, como também cruza, apesar de não cruzar cá em cima, como a gente viu no córtex motor, não cruzar no bulbo, ela cruza. O primeiro neurônio sensitivo, ele cruza aqui na medula para o outro lado. E aí ele caminha homolateral até o tálamo, onde você tem o segundo neurônio motor até o tálamo, e depois do tálamo até o córtex sensitivo, você tem o terceiro neurônio sensitivo. Desculpa se eu falei motor. Então, nós estamos falando do primeiro neurônio sensitivo, segundo neurônio sensitivo e terceiro neurônio sensitivo. Lembrando que o corpo e o local onde se faz a sinapse entre o segundo e o terceiro neurônio está exatamente no tálamo. Então, uma região extremamente importante, onde você tem a influência de várias situações clínicas que não podem ocorrer, porque se ocorrerem, nós vamos ter uma situação gravíssima do ponto de vista neurológico. Então, aí, todo o trajeto sensitivo. Muito bem. Então, aí a área onde cruza para o outro lado, e lá em cima a região talâmica, onde há a sinapse para o terceiro neurônio sensitivo no córtex cerebral. Bom, vamos falar então do córtex cerebral. Como é que a gente vê, então, o córtex cerebral? Está aí o córtex cerebral, representado de forma, eu diria, diagramática, né? Como se fosse um diagrama. E aí nós vamos agora colorir as regiões cerebrais do córtex cerebral para poder entender um pouco o que acontece nesse córtex cerebral. Então aí, vamos falar do frontal, do parietal, do temporal e do occipital. O que nós temos de importante, então, a falar no lobo frontal do ponto de vista geral? Vamos falar, então, da área de Broca, a área 44, a área da palavra falada. Então, nós temos no lobo frontal, basicamente, a área da razão, a área da lógica, ou seja, da ação consciente, né? Então, toda vez que você tem uma ação aí para falar, a área de Broca está envolvida. Então, a área da palavra falada. Se você tiver qualquer lesão nessa região, você não consegue falar, você pode ter uma afasia motora. Então, uma das regiões mais importantes é a área da palavra falada, já que o ser humano, sem se comunicar, é uma das situações mais graves, porque a vida é uma vida de troca, a vida de relação. Muito bem, o que mais que nós temos no córtex motor? Nós temos o córtex motor aí representado como homúnculo de Penfield,
E aí a gente tem, se você se recordar do homúnculo, você tem a perna na face mais medial, né, indo em direção ali ao centro dos hemisférios, perto da foice. Toda aquela região mais central ali é a perna. E dali para baixo, mais na face lateral, nós temos representado o corpo, depois nós temos os braços e bem grande, então, as mãos e aí a face e a língua. Né? A língua já se aproximando, então, dessa parte motora, onde a gente está falando da área de Broca. Bom, vamos falar então agora do lobo parietal. O lobo parietal é o córtex sensitivo. Então, basicamente, nós temos a mesma representação, parecida com a do homúnculo de Penfield da área motora, onde a gente tem a perna, então, mais na área medial, e o restante, corpo, braço, mão e face, do mesmo jeito que a área motora, representadas nessa distribuição. Por que é importante a gente falar isso? Porque mais à frente, quando a gente falar das lesões nessas regiões, na irrigação dessas regiões, na nutrição dessas regiões, na vascularização dessas regiões, vai ser importante a gente lembrar do posicionamento do corpo como um todo, braço, mão e face, e da perna que está mais medial. Bom, vamos falar agora do lobo temporal. O lobo temporal, então, a gente tem a área de Wernicke. A área de Wernicke, a área 22, é uma área importantíssima. É a área do entendimento do que é escutado, do que é ouvido. Próximas a elas, nós temos a área 41 e 42 de Brodmann, que são áreas de audição. Então, essa área é uma área fundamental, porque é uma área do entendimento do que nos é dito. Então, a gente escuta e a parte sensitiva é a área de Wernicke, é a área que a gente entende o que está sendo dito. E, por último, a área occipital, que é basicamente o córtex da visão nas áreas 17, 18 e 19 de Brodmann. Bom, e aí, então, representado o lobo frontal como córtex motor, lembrando a área de Broca, o temporal como sensitivo da audição, o parietal como córtex sensitivo e o occipital como córtex visual. Muito bem. Vamos falar então da vascularização cerebral. O que nós temos de mais importante? Basicamente, o grande entendimento, a coisa mais importante a ser lembrada, é que a principal tentativa na evolução do ser humano é que essa circulação cerebral ela tivesse dois caminhos para que a gente não corresse tanto risco do ponto de vista isquêmico ou do ponto de vista circulatório de uma forma geral. Você ter duas formas de você chegar à nutrição, o sangue, o oxigênio, ao sistema nervoso central, a glicose, ao sistema nervoso central. Então, basicamente, a vascularização do sistema nervoso central é dividida em uma circulação anterior, que é a carotídea, e a vértebro-basilar, que ela é a posterior. Por que carotídea? Por que vértebro-basilar? Simples, porque a circulação anterior, nós temos, então, as carótidas saindo ali do nosso tronco braquicefálico, e na posição posterior, nós temos a vértebro-basilar, que nós temos as artérias vertebrais, começando a partir da sexta vértebra cervical, e lá em cima, então, as duas artérias vertebrais, dando origem a uma única artéria basilar. Esse sistema, ele vai se encontrar em algum momento, e aí a gente vai juntar esses dois sistemas para vocês verem. A gente vai falar, então, mais uma vez, da artéria carótida, e a gente tem a carótida interna e a carótida externa. A carótida externa nós não vamos falar, porque basicamente ela vai irrigar a face, o pescoço, enfim. Não entra dentro do crânio. Nós vamos falar da carótida interna. E a preocupação de falar da carótida interna é exatamente a gente levar a circulação cerebral, a circulação anterior carotídea. A artéria, então, as artérias vertebrais correm, então, como a gente já falou, nas porções mais posteriores, começando a partir da sexta vértebra cervical e que dão origem ao sistema vértebro-basilar. E lá está a artéria basilar, que vai correr ali na frente do cerebelo, dando origem às artérias cerebelares e aí continuando para dentro do sistema nervoso central. Bom, aí a carótida comum e a carótida interna, como eu já havia falado anteriormente. Muito bem. Por que foi sinalizado lá em cima aquele chamamento de atenção para a gente não esquecer? A partir dali, aqueles dois sistemas, eles vão se unir. E para isso, a circulação anterior carotídea e a circulação posterior passam a ter uma tentativa de fazer uma troca de fluxos para que a gente não perca nunca o fluxo cerebral, o fluxo de nutrição
das nossas células tão importantes, porque sem o cérebro a gente não consegue fazer basicamente nada. Então, sem essa circulação anterior ligada à circulação posterior, a gente não teria essa vantagem evolutiva. Então, está aí o sistema cerebral posterior. Você tem, então, as artérias vertebrais chegando aqui, se unindo numa artéria basilar, já dando a seguir as artérias cerebrais posteriores. Logo depois nós temos, então, as comunicantes posteriores. Lá na frente, a gente tem, então, o sistema carotídeo chegando, como a gente vê aqui, as carótidas direita e esquerda cortadas, e dando origem, depois de uma bifurcação, uma cerebral anterior, como a gente vê aqui, e uma cerebral média, como está sendo descrito aí. Então, vocês percebem que a circulação anterior está grifada em azul, para facilitar, e a circulação posterior está grifada em vermelho. E a gente tem, então, as comunicações que fazem exatamente aquilo que eu havia dito anteriormente. Facilitam essa troca de fluxo. E nós vamos descrever no final o que é o mais importante e qual é o nome desse conjunto que a gente tem aí na nossa frente. Então, aqui a gente já vê a artéria comunicante posterior e aqui, mais anteriormente, a gente vê a comunicante anterior comunicando as duas artérias cerebrais anteriores. E aqui, então, as artérias comunicantes posteriores comunicando a cerebral posterior à cerebral média. Esse sistema todo se chama polígono de Willis. Então, é o famoso polígono de Willis. Esse nome vem, claro, desse formato, lembrando um polígono. Na realidade, talvez 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 lados, então nós teremos o hexágono de Willis, né? Esse polígono seria um hexágono, onde você consegue fazer essa troca de fluxos entre a circulação cerebral anterior e a circulação cerebral posterior. A anterior, então, relembrando a carotídea, a carótida interna, e a posterior, a vértebra basilar. Bom, muito bem. E agora, então, vamos tentar, de alguma forma, localizar para todos quais são as áreas de perfusão dessas artérias. Então, estamos lá vendo a cerebral anterior, aqui, mostrando que a gente consegue fazer uma irrigação mais medial. Vamos lembrar que a perna está mais ou menos por ali. A cerebral média, a gente faz então uma irrigação mais na porção lateral e a cerebral posterior pegando também toda a região posterior e um pouco aqui do lobo temporal. Então vamos agora falar da região mais importante irrigada pela cerebral anterior, melhor, pela cerebral média. Por que a cerebral média? Primeiro porque ela pega uma área enorme e ela pega áreas importantes como a gente já definiu anteriormente. A área de Broca, a área de Wernicke e boa parte dos membros, tronco, mão e boca. Então, a face e a boca. Então, assim, é fundamental que a gente lembre que a artéria cerebral média é uma artéria que, quando obstruída ou tendo qualquer situação grave nessa artéria, a gente tem uma área muito grande atingida e nós vamos ver mais a seguir. Mas uma coisa importantíssima a lembrar. A artéria cerebral média, assim que a carótida se bifurca e dá o ramo cerebral médio, a gente tem esses ramos aqui que vão em direção à cápsula interna. O que é a cápsula interna? Como a gente já falou anteriormente, onde passa todo o feixe piramidal, todos os primeiros neurônios motores, todos os axônios do primeiro neurônio motor. Então são fundamentais, é uma região fundamental a ser nutrida para o nosso movimento. Se a gente parar, a gente para o primeiro neurônio motor. A gente para o trajeto do axônio do primeiro neurônio motor antes de cruzar. Então, qualquer lesão nessa região, a gente vai ter o efeito realmente contralateral. Então, aqui a gente tem que recordar as artérias lentículas estriadas e é fundamental que a gente não esqueça esses ramos perfurantes, lentículos estriados, que é o que irrigam, que são os ramos que irrigam a cápsula interna. Então, reparem que são vários ramos, são ramos finos, e que qualquer lesão isquêmica, qualquer êmbolo, qualquer situação que aconteça aí, vai acometer o nosso sistema piramidal, a nossa cápsula interna. Então, não esquecendo que esses ramos finos irrigam uma área extremamente nobre do nosso cérebro.